Olha, agora aqui no Tarobá Cidade a gente vai falar sobre o compliance. O termo, por não ser da língua portuguesa, pode causar, né, uma certa estranheza, parece estar dissociado da nossa realidade, algo abstrato, mas na verdade significa segurança e qualidade de vida para as empresas, né? O empresário precisa ter o real conhecimento sobre o seu empreendimento e vamos falar sobre esse tema porque isso pode ajudar e trazer muitos benefícios. Quem conversa com a gente é a advogada Silvia Cristina Gonçalves. Silvia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, obrigada pela atenção de todos. O que esse termo significa e explica melhor para a gente como isso é aplicado nas empresas? Então, parece que é algo dissociado da realidade, que nem você comentou, mas cada vez fica mais claro como é importante ao menos saber do que se trata, procurar ver se adequa à sua empresa. Casos como a gente está vendo da Cevale, relacionados ao ambiente de trabalho, o caso das vinícolas, que estourou no começo do ano, tudo isso está relacionado ao compliance. Se você pesquisar na internet, você vai achar que compliance é estar em conformidade, ou seja, uma empresa estará adequada a normas regulamentares, a condições de trabalho, normas do seu setor, mas é muito mais do que isso. Compliance é uma análise de riscos. O especialista em compliance, ele vai fazer um raio-x da sua empresa, vai analisar os contratos com fornecedores, com os funcionários, ambiente de trabalho, e vai te falar quais são os riscos da sua empresa no tocante à atividade dela. Vou te dar um exemplo prático. Aqui o estúdio, cada funcionário tem um contrato, serão analisados esses contratos para identificar riscos de ações trabalhistas. Vocês lidam muito com convidados, com pessoas famosas, então tem a questão de direito de imagem e principalmente o aspecto reputacional. Toda empresa trabalha anos para construir uma reputação sólida, para ter confiança dos clientes. E um deslize pode colocar isso tudo em risco, principalmente na sociedade que a gente está, de ser tudo instantâneo, rede social. Acontece um probleminha, já tem tweet sobre, tem foto, tem vídeo. Então, a empresa saber exatamente o que está acontecendo dentro dela, quais são os riscos, risco jurídico, risco reputacional, e proporcionar fiscais, tributários fiscal, também, entra tudo, entra tudo. É que entra no jurídico, né? Por exemplo, questão de sonegação de imposto, porque o compliance ele surgiu anticorrupção, né? É justamente para evitar a lavagem de dinheiro e acabou abarcando toda a empresa. Porque ele vem sendo mais falado, né, após Lava Jato, Mensalão, que daí teve mudanças na lei e as empresas precisam se adequar. Mas, gente, eu acho que pelo menos metade das empresas ainda não estão com esse olhar atentos, né, para essa importância do compliance. Muito mais da metade. Por exemplo, na Lava Jato. As empresas que foram investigadas, um dos requisitos para o acordo de leniência, ou seja, que tivessem benefícios, era a adequação do programa de compliance. Então, basicamente falaram, a gente não faz nenhum acordo se vocês não construírem um bom programa de compliance, que assegura justamente que não haja corrupção, que haja um bom ambiente de trabalho. E eu sei que a maioria das empresas não estão atentas a isso, porque desde 2022, a Comissão de Prevenção a Acidentes de Trabalho se tornou Comissão de Prevenção a Acidentes de Trabalho e Assédio Moral, Sexual dentro da empresa. Então, tem que ser fornecido treinamento para os funcionários, palestras educativas, tem que existir um canal de comunicação de situações para que a empresa apure o que aconteceu. E, infelizmente, a maioria das empresas ainda não se adequou. E isso Silvia, expõe a uma série de riscos. Quais empresas nós estamos falando? Às vezes a pessoa tem uma empresa familiar, ou com 2 ou 3 funcionários, ou todas as empresas precisam ter um programa de compliance? Todas as empresas podem ter um programa de compliance. Você vai ter que analisar, de acordo com a atividade, se é necessário ou não, de acordo com o volume de trabalho, de funcionários. Se, por exemplo, é uma empresa familiar, é só o casal que toca, pode ter a necessidade, dependendo da atividade, por exemplo, uma agência de publicidade que lida com muitos dados de outras pessoas, como pode não haver a necessidade, tem que haver a análise. Só que é importante destacar que o valor é proporcional. Por quê? É uma atividade completamente artesanal. É a análise da sua empresa. Então, o valor do programa será proporcional ao trabalho que a sua empresa dará. Você, por exemplo, fazer um programa de adequação à LGPD, que é um dos
setores ali do compliance. Uma empresa menor vai ser mais simples, com menos funcionários, então o custo será proporcionalmente menor. Qual profissional pode realizar o compliance? Só advogados, Silvia? Porque eu vejo assim, são várias empresas, diversidade de negócios, e esse profissional precisa entender bastante dessa empresa para ajudar a realizar o compliance, para trazer essa segurança e diminuir riscos para tal, né? Obrigatoriamente tem que ter um advogado envolvido e também que seja um especialista na área, porque a gente está falando justamente de análise de riscos. Então, a pessoa precisa ter um conhecimento suficiente para fazer uma boa análise dos riscos. E como um dos principais riscos analisados é justamente o risco jurídico, risco de ação trabalhista, risco de ocorrência de assédio no ambiente de trabalho, risco, inclusive, de poder licitar ou não, se é uma empresa que faz licitação com empresas públicas, tem que ser alguém que tenha o conhecimento da área. Que bacana. Isso vai garantir a sua segurança, porque às vezes um funcionário, né, os gestores podem ser envolvidos por conta da ação de um funcionário. É tudo tão complexo, né, gente? Então, fica esse alerta aí. Silvia, volta em outra oportunidade para a gente falar mais sobre isso, mas quem quiser acessar mais conteúdos sobre esse tema, Silvia, qual a sua rede social? É o Instagram Silvia Advogada, Silvia com Y. Obrigada pela participação aqui no Tarobá Cidade mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Até a próxima.